Fala aí pessoal, beleza? Nando Costa aqui na área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, clica no sininho aqui para receber as notificações. Esse vídeo aqui é o vídeo Mixando Música Eletrônica parte 3. Se você ainda não conferiu os outros dois vídeos que eu fiz falando sobre música eletrônica, clica aqui, eu deixei o link aqui, ó, parte 1 e parte 2, tá? Tem bastante informação interessante, não necessariamente você precisa tá trabalhando, né, mixando ou produzindo música eletrônica, mas qualquer tipo de música que envolve elementos eletrônicos, né, como eu já falei nos outros vídeos, né, se você trabalha com rap, hip hop, né, qualquer variante aí de música eletrônica, até se você trabalha com pop, né, funk e outros estilos que utilizam elementos eletrônicos, elementos de loops, de bibliotecas, de instrumentos virtuais, né, todos esses estilos, na verdade, a gente tem que ter um certo cuidado, né, quando a gente trabalha com esses elementos, porque o grande desafio quando você mixa, né, ou quando você produz música eletrônica, né, a gente tem que tomar bastante cuidado para evitar o que eu chamo de overprocessing, né, a gente evitar de processar mais do que precisa, né, principalmente equalização e compressão. Muita gente erra nesse tipo de mixagem, nesse tipo de produção, porque às vezes segue uma coisa que já vem na nossa cabeça, né? Como é que a gente, sei lá, trabalha um bombo, né? Ah, você tem que fazer um corte ali, você tem que comprimir, né? Assim como eu tenho mostrado em grande parte dos vídeos, a gente muitas vezes não precisa nem comprimir nada, a gente não precisa equalizar nada, né? E nas partes 1 e 2 desse vídeo mixando música eletrônica, eu falo muito sobre isso, né? De você analisar os elementos e tentar evitar de processar muito mais coisa do que você precisa, né? Então, esse que é o grande desafio. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar bastante também sobre a diferença entre estética e técnica, né? Muitas vezes a gente confunde isso, é uma coisa que ainda fica um pouco obscura. Vamos supor que você fez um trabalho lá para o seu cliente, chega no final e fala assim, ah, eu acho que a voz está alta. Às vezes quando ele fala eu acho que a voz está alta, podem ser várias coisas, assim como eu tenho falado ao longo de vários vídeos, né? Pode ser literalmente a voz está alta, ou pode ser algum outro elemento tá fazendo realçar aquela voz, às vezes está enfatizando muito a frequência dos médios na mix e a voz dá a sensação de estar mais alta também, ou às vezes tá faltando alguma coisa no grave ali, né? Falta um recheio na música meio que para abraçar a voz e aí você cria essa sensação da voz estar mais alta. Mas aí é muito importante a gente compreender isso aí para saber se realmente isso é um problema técnico, né, ou simplesmente é uma questão estética, né? Nesse vídeo eu vou falar mais sobre isso. Muitas vezes a gente confunde as coisas e é nosso papel como produtor, como engenheiro de mixagem, compreender o que é técnico e o que é estético, tá? Se você ainda não está acompanhando, dê uma olhadinha no quadro Mixando, que eu acho que ao longo das semanas e dos meses tudo isso vai ficar cada vez mais claro, o que é técnico, o que é estético. Eu tenho visto comentário da galera lá, né? Muitos dos comentários, porque assim, realmente fica inviável de eu comentar, né, a opinião de todo mundo ali, falando e tal, mas muitos dos comentários eu vejo que é simplesmente calcado em coisas estéticas, ou seja, você está pensando o tempo inteiro em coisas que você quer. E às vezes para a gente fazer o encaixe da mix, a gente tem que pensar exatamente o que a gente não quer naquela mix ali para atrapalhar ela como um todo. Não importa o que eu quero. O mais importante é o que eu não quero para atrapalhar o todo, tá? Essa é a diferença entre técnica e estética. Então se você pensa assim, ah, eu quero dar um grave no bumbo e não sei o que lá. Isso é uma coisa que você quer, isso é uma coisa estética. Mas será que tecnicamente isso vai funcionar dentro da mixagem? Às vezes para a sua estética funcionar dentro da mixagem, você tem que dar uma volta gigantesca. Se você quer mais grave no bumbo, às vezes o seu bumbo não pede aquele grave, mas se você quer dar o grave no bumbo, você vai ter que remanejar muitos elementos ali, volumes, equalização, compressão de várias coisas, para você deixar o seu bumbo com o grave que você quer, né? E muitas vezes não é a melhor opção ali. Então é muito importante você entender o contexto. A diferença entre técnica e estética é fundamental quando a gente trabalha com produção e mixagem, independente do estilo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Espero que vocês curtam. Vamos lá? Então, como eu comentei há pouco, se você quiser dar uma olhadinha aí nas partes 1 e 2 desse vídeo mixando música eletrônica, eu te recomendo só para dar uma lembrada o que a gente abordou, né? Na verdade, o foco dos outros dois vídeos foram basicamente mostrar um pouquinho desse lance de se a gente tem esses elementos com bastante processamento, a gente tende a ter muito menos processamento, né? E vocês viram aí que na verdade tem vários tracks
que a gente não utilizou praticamente nada, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, alguns loops, né? Tem alguns loops que eu não utilizei nenhum processamento, outros uma coisa bem simples aqui, né? Por exemplo, só uma compressão nos médio graves, coisas desse tipo, né? Então se vocês quiserem dar uma lembrada, basta voltar lá nos vídeos 1 e 2, tá? O foco desse vídeo é a gente fazer uma análise mais global da música e falar um pouquinho também sobre estética versus técnica, tá? Vamos dar uma ouvidinha aqui na master que eu mostrei nos outros 2 vídeos, só um pedacinho, só para dar uma relembrada. Olha só, ela tá assim, ó. Né? Deu para dar uma lembradinha aí aqui que a gente trabalhou. Então beleza, vamos supor que eu tenha feito essa mixagem, essa masterização, mandei para o meu cliente, aí ele falou assim, pô, tá legal, cara, as coisas estão no balanço legal e tal, mas eu sinto que, sei lá, de repente o bombo podia ser mais comprimido, alguma coisa assim. Então, esse tipo de comentário é muito comum quando a gente está trabalhando, a gente está prestando um serviço para um cliente mesmo, né? A gente está fazendo a produção, a mixagem, a masterização, enfim. Aí é interessante a gente realmente compreender esse tipo de comentário, tá? É uma coisa que eu já vim falando com algumas pessoas, né? Às vezes você manda mixagem, aí a banda, né, ou o artista fala assim, ah, eu achei a voz meio alta demais, ou sei lá, achei a guitarra meio fora da música, ou achei o baixo baixo, enfim. A gente tem que tentar compreender isso e entender se esse comentário é um comentário técnico ou é um comentário estético. Por mais que a pessoa não compreenda de áudio, às vezes não tenha experiência e tal, você pode tentar detectar esse comentário, né, e levar para dentro do mundo do áudio e tentar interpretar se aquilo ali é uma coisa técnica ou uma coisa estética. Então vamos supor que eu mandei lá, aí o cliente ouviu e falou assim, pô, tá legal. Só que eu queria o bombo mais comprimido. E quando eu falo eu quero o bombo mais comprimido, né, que você tem que pensar, né? O grande lance é, isso é um problema técnico ou é um problema estético? Se a gente parar para ouvir novamente a masterização, e a gente começar a prestar atenção, começar a raciocinar, como é que está a equalização global, como é que está a compressão global, né? Como é que está a excitação harmônica, né? Os efeitos e tudo. Então quando a gente faz esse tipo de análise, eu te digo de cara que não é um problema técnico, porque na verdade tudo faz sentido, né? O grave em relação ao médio em relação ao agudo, a compressão do grave em relação à compressão do médio em relação à compressão do agudo, enfim. A masterização foi feita da forma correta, né? E essa é uma das funções da masterização, é na verdade viabilizar qualquer mixagem que você tenha, né? E isso é uma coisa que é muito importante, independente da mixagem que você tenha, se você faz uma mixagem com bumbo muito comprimido, com bumbo pouco comprimido, o grande lance da masterização, obviamente a gente começa esse processo na mixagem também, né, de fazer o mais coeso possível, mas a masterização bem feita, ela tende a viabilizar uma mixagem independente da forma da mixagem, né? A gente vê aí, eu falo também nos meus treinamentos, dou vários exemplos, né? Às vezes tem uma música que tem o bombo muito alto, né? Que tem o bombo na cara. Às vezes tem música que a voz é baixa, né? Às vezes tem música que o baixo é muito grave, né? Só que isso tudo, quando tratado da forma correta na masterização, pode viabilizar um som muito agradável, né? Por mais estranho que seja a mixagem, né? E aí a gente entra nesse lance, estética versus técnica. Então se nesse caso aqui, eu falei assim, né, no caso o meu cliente falou, eu quero comprimir mais o bumbo, o que eu vou fazer? Eu sei que, nesse caso, não é um problema técnico, porque eu já resolvi toda a questão técnica quando eu mandei a mixagem para ele. Isso, na verdade, é um treino que a gente faz auditivo e a gente vai lapidando isso com os anos também, né? Então o objetivo é você tentar eliminar
todos os possíveis problemas técnicos, a gente desenvolve o ouvido para isso, né? Para quando você pegar o feedback do cliente, você ter certeza que aquilo ali é uma consideração estética. E quando a gente fala de estética, aí na verdade você pode fazer qualquer coisa que você quiser. E através das ferramentas na mixagem e na masterização, a gente consegue viabilizar qualquer ideia. Então se eu pegasse essa mixagem, né, e tentasse abordar de uma forma com um bumbo mais comprimido, não significa que na outra mix o bumbo não está comprimido o suficiente, né? Eu até mostrei que, na verdade, um dos problemas iniciais da mixagem é que o próprio sample original mesmo, eu senti que ele estava mais comprimido, que ele já era processado, né, mais do que precisava ali naturalmente. Então a gente acabou até utilizando um expander nele, né? Então o que eu fiz? Como é que eu vou comprimir mais esse bumbo? Então eu não mexi, né, nesse track original do bumbo e eu fiz uma compressão paralela. Então foi uma forma que eu achei, né, de dar essa coloração um pouco mais comprimida para aquele bumbo que eu já tinha tratado ali e na verdade o bumbo não tinha nenhum problema, né? Então quando eu faço isso, eu crio uma nova cor para mix, né? E aí fazendo essa movimentação, eu tenho que mexer em uma coisinha aqui e outra ali, né? Pequenos movimentos em outros elementos da mix, né? Você não vai mexer em tudo, você vai mexer em uma coisa ou outra, provavelmente as coisas que conflitam ali na mesma região, né? Então um dos movimentos que eu fiz depois que eu fiz essa compressão paralela foi, por exemplo, pegar nesse loop que eu tinha trabalhado aqui, né, e comprimir um pouquinho o médio grave do loop, né? Porque ele não tinha essa compressão, ele só estava com uma compressão na média alta aqui e tal. Então foi a única coisa que eu fiz, basicamente. Às vezes, em um track ou outro, dei um ajustezinho do filtro, do low pass e do high pass, mas nada mais que isso. Na base da música foi praticamente isso. Eu vou mostrar para vocês que a gente muda meio que a coloração global da música, simplesmente fazendo uma alteração em um único elemento, porque na verdade, assim como eu tenho falado, quando você altera um único elemento, você altera tudo ao mesmo tempo, né? A nossa percepção muda completamente, né? Então tá. Então a única coisa que eu fiz foi isso aqui, ó. Eu vou solar o bumbo antes aqui para mostrar para vocês como é que tava. Ele tava assim, ó. Né? O bumbo original ele tava assim, ó. Né? E eu quis soltar ele um pouquinho. Deixar ele mais expansivo, né? Então vamos supor que a ideia foi, beleza, vamos comprimir novamente, né? Eu poderia soltar esse expansor aqui, né? Mas esteticamente eu senti que o som não ficou tão legal. Então eu quis fazer com uma compressão paralela, né? Então, com a compressão paralela, basicamente eu coloquei aqui um Fatso, né? Adicionando os dois bumbos estão assim, ó. A gente tem de uma forma leve, né, uma adição ali de uma energia no bombo, a gente consegue morder ele um pouquinho mais, de uma forma mais sutil, né? Então olha só, sem nada tá assim, ó. Com a paralela tá assim, ó. Bem sutil, se eu subir a paralela aqui, ela fica assim, ó. Então, basicamente, esse soco no médio grave ali, né? A gente adiciona isso. E isso muda a música como um todo, né? Então, eu vou mostrar para vocês aqui a master que eu fiz dessa forma. A gente vai ver que a textura mesmo da música muda, né? E eu só basicamente mudei esse elemento e às vezes um toquinho aqui e ali em outros elementos ao longo da música, né? Então eu vou passar tocando aqui a master e queria deixar aberto também, né, o Ozone e o Insight para a gente falar algumas coisas, algumas considerações master também, né? Porque eu sei que muita gente manda comentário nos vídeos perguntando, às vezes tem algumas dúvidas em relação a isso, principalmente quem trabalha com música eletrônica, quem trabalha com rap, música que tem muito instrumento eletrônico, tá? E principalmente muito instrumento que tem elementos graves, né? Kick, 808, subgrave, sintetizador, né? Enfim. Tem uma coisa que eu vou começar a falar aqui que é importante para quem trabalha com esses estilos, tá? Então vamos dar uma ouvida na música, eu vou deixar tocando aqui com o Ozone e com o Insight aberto. Se vocês puderem ir sentindo o som, dando uma curtida aí e prestar atenção em algumas informações aqui,
vai ser muito legal, tá? Eu vou deixar aberto aqui o espectro, vai dar pra gente ver o espectro aqui no Ozone. Fiquem ligados aí no RMS aqui, que eu vou falar algumas coisas em relação ao RMS aqui, que é essa medida que está mostrando aqui nos indicadores brancos, tá? E fiquem de olho também no loudness aqui, para a gente falar um pouquinho também, tá? E principalmente o espectro, o RMS e o loudness. A gente vai falar algumas coisas porque tem uma interação direta, né? Eu vou tentar desmistificar algumas coisas que vêm na nossa cabeça quando a gente está trabalhando com mixagens que tem esses elementos, né? E a gente tende a tentar dar mais pressão sonora, só que essa pressão sonora é totalmente dependente do conteúdo da música. A gente vai falar algumas coisas sobre isso. Mas antes da gente falar, vamos dar uma ouvida no som. Vou deixar tocando uma parte maior da música aqui pra gente sentir como é que ficou. Beleza, dá pra gente tirar umas conclusões daqui. A primeira coisa que eu posso falar pra vocês é o seguinte: se a gente analisar o espectro, dá pra ver, né, que o espectro tá bem balanceado ao longo da música como um todo, só que aquele lance que eu falei uns vídeos atrás também, pra gente não ficar muito preso ao espectro, você pode observar que sempre que eu toco a música aqui, né, essa música por conteúdo, né,
por causa desse lance do bombo mesmo, dos loops e tal, ela tem uma energia muito forte ali por volta de 50 Hz, né? Que é a energia natural do subgrave ali. Então não adianta eu tentar também fazer esse corte, né? Arrancar aquele lance todo que eu já falei, né? De você tentar deixar o espectro totalmente liso, que não funciona. Isso aí tem a ver muito com o conteúdo da música. Então se eu tiver uma música que não tem esse conteúdo subgrave, aquela energia nunca vai aparecer ali daquela forma, né? Então se eu tentar atenuar isso aí com a equalização, não é bem assim que funciona, né? Então de uma forma geral o espectro fica bem balanceado, né? A gente pode ver que ele fica bem plano ali e tal, só que essas pequenas diferenças que acontecem, né, tem muito a ver com o próprio conteúdo da música, né? Então, isso aí é só para ficar claro que é uma master que está totalmente correta tecnicamente, né? Então se você parar para ver, você tem bastante energia ali. Outra coisa que é legal ficar ligado em relação aos níveis RMS aqui, porque tem muita gente que fica muito preso aos níveis RMS também, né? Então se você parar para olhar ali, na maior parte do tempo o RMS estava muito forte mesmo, né? Por volta de menos 3,5, menos 4, ou seja, é uma mix que está super quente ali, né, se você olhar em termos RMS. Mas por que esse RMS está tão forte, né? Se vocês assistiram aquele vídeo onde eu falo de loudness units, né, a gente fala sobre a masterização para o Spotify, isso tudo, já começa a esclarecer um pouco disso. Essa música tem um RMS muito forte, não só essa música, na verdade qualquer música que tem muita energia grave e tem muita força, né, um material muito comprimido por natureza, só tem o RMS muito forte por causa do grave, tá? Porque se você bater o olho, o nosso RMS ali está por volta de menos 3,5, menos 4, né? E aí que entra o erro mesmo, às vezes você está, sei lá, masterizando alguma coisa de rock, de metal, né? É muito diferente esse lance do RMS, porque se você colocar o seu rock, o seu metal num RMS de menos 3, você vai ter acabado com a música, tá? É bom ficar bem ligado com isso, porque o conteúdo da música natural influencia totalmente o RMS. Se você olhar aqui, o nosso valor integrated do Loudness Unit está por volta de menos 9 aqui, né? O short term fica variando ali entre menos 7, menos 8, menos 9, às vezes cai um pouquinho porque essa música tem muita dinâmica, tem umas partes que para também esse lance do bombo, dessa energia pulsando, né? Ou seja, a média do nosso loudness está por volta de menos 9, né? Então você vê que tem uma diferença aqui. A gente está por volta de menos 9 aqui, só que o RMS está lá em cima, tá? E tem muitas músicas que a gente vai ter um loudness até levemente maior, né? Eu já falei aí que tem músicas no mercado que a gente tem loudness por volta de menos 8, menos 8,5, menos 9, enfim. Isso aí é totalmente relacionado com o conteúdo da música. Então, às vezes, tem uma música que tem um loudness um pouco maior do que menos 9, sei lá, menos 8,5, menos 8, e às vezes o RMS não chega em menos 3, entendeu? Por causa do conteúdo da música. Então, se a gente não compreender essa relação das coisas, a gente fica meio perdido e fica muito calcado em números, né? Então, o grande lance é compreender a relação, principalmente conteúdo, espectro, e esses valores de níveis aí que são importantes a gente compreender. Mas é isso que eu estou falando o tempo inteiro, não vão ficar preso, né? Uma coisa que é muito interessante quando a gente faz uma análise de espectro de uma música, seja mixagem ou masterização, toda música que tem muito subgrave, ela tende a ter muito brilho. Imagina como se a gente tivesse uma régua ali dividindo o espectro no meio ali, por volta do 1K. Quanto mais para a esquerda você vai, quanto mais para o grave, subgrave você vai, mais para a direita você tem que ir também para você fazer um balanço global. Imagina como se fosse uma abertura assim, né? Como se fossem dois filtros. Quanto mais energia você tem do lado esquerdo, mais para baixo, você tem que ter mais do lado direito para balancear. Senão a sua mix vai ficar ou opaca ou super espetadinha, assim, brilhantinha, entendeu? Então por isso que, por exemplo, se você pegar uma mix de country, né, de rock, a gente não tem tanto subgrave. Então, à medida que você não tem tanto subgrave, você não precisa ter tanto brilho. A música soa mais média, tá? Em compensação, se você pega um hip hop, né, uma música como essa aqui, uma música eletrônica, você tem muita energia de subgrave, você tende a ter os brilhos, tá? Então, se você parar para prestar atenção, a gente tem esse bombo super forte aí, em compensação, a gente tem um chimbal, né, um brilho que tem que estar na frente, senão a sua mix conceitualmente ela fica desbalanceada. É como se fosse uma simetria, tá? Então o nosso ouvido, com o tempo, começa a buscar essas simetrias para a gente compreender o som. Então se você não tem muito subgrave na música, você pode ter certeza que você não vai ter que colocar tanto brilho, né? Então o espectro como um todo ele vai ficar balanceado sem você ter tanto brilho ali. Então
essa consideração é muito importante quando a gente faz uma análise mais global da música mesmo, né? Beleza, vamos dar uma ouvida aqui e falar sobre alguns detalhes que eu deixei para comentar nesse último vídeo, né? E aí a gente vai entrar nessa questão estética, tá? Um dos elementos que eu acho mais legais nessa música aqui, quando a gente começa a pensar mais na estética, é esse lance da voz que ela aparece aqui. Olha só, dá uma ouvidinha nessa voz aqui, ó. É que é uma voz bem legal, acabou que eu deixei aqui ligado também esse solo aqui, não precisa, tá? Então é uma voz bem interessante, só que olha só, se eu te mostrar como é que a voz estava antes, ela não tem nada a ver com isso, olha só. O que acontece? Tem algum problema com essa voz? Não tem, só que olha só, quando eu toco essa voz dessa forma dentro da mix, parece que ela vaza mesmo, né? Porque a gente tem uma densidade ali no grave e tal, e de repente entra uma coisa super brilhante e tal. Aí beleza, vamos supor que a gente não tivesse pensado em nada de estética e tal. Como é que a gente vai fazer essa voz encaixar nessa mix? Bom, a primeira coisa que eu sei é, a voz está mais brilhante do que a mix. Então, se eu partisse desse princípio, o que eu faria? Eu pegaria aqui, ó, adicionaria um equalizador, eu vou filtrar um pouquinho aqui, vamos ver o que precisa essa voz. Vou deixar tocando um pedacinho maior aqui. Bom, de uma forma geral, seria um primeiro movimento, né? Eu filtrar as altas, né? Eu filtrei ali por volta de 3.7, filtrar um pouquinho dos graves também para tirar a sujeira ali, que já tem energia ali dos loops, com bumbo e tal, com baixo, enfim. Seria um movimento natural que eu faria aí, né? E, na verdade, essa voz funcionaria basicamente só com isso, né? Mas aí que entra esse lance. Técnico versus estético, né? Quando eu falo tecnicamente, em termos de equalização, se eu utilizar um equalizador só com esses dois filtros, tecnicamente a voz encaixa dentro da música. Tá? Eu poderia ainda fazer um outro movimento na equalização, mas daí já seria pensar estética, tá? Se eu tiro, por exemplo, um pouquinho de médio grave aqui, já seria um pensamento estético, olha só. Ou seja, eu tirei um pouquinho ali do médio grave, que eu não queria, porque eu já tenho muito essa energia médio grave no bumbo e tal, mas se eu utilizar na mixagem dessa forma, eu não tenho problema técnico. Então, esse lance de você tentar compreender o que é técnico, o que é estético, né, tem uma linha muito tênue ali para a gente compreender isso. E se a gente compreender esse lance, na verdade a gente vai levar as nossas mixagens para outro nível, tá? Porque quando você faz essa diferenciação entre o que é técnico e o que é estético, né, e na verdade a gente vai ver isso várias e várias vezes aqui, eu vou tentar comentar um pouquinho, isso aqui é a parte estética, isso aqui é técnica. Quando a gente separa essas ideias, a gente vai começar a entender que quando você mandar a mixagem para o seu cliente falar assim, ah, a voz está alta, você pode começar a pensar que às vezes a solução não é simplesmente você pegar o fader da voz e abaixar. Às vezes a relação ali técnica do fader da voz com o resto está fazendo sentido. Entendeu? Só que o cara não quer aquela diferença ali, aquele buraco, a voz vazando. Só que não é simplesmente você baixar o fader. Às vezes você baixa o fader, aí a sua mix como um todo perde médio, por exemplo, porque a voz estava comandando muita energia do médio ali. Enfim, você tem que tentar compreender, né, e tentar interpretar de uma outra maneira isso, né? Então, tecnicamente, seria basicamente isso que eu faria. Mas o que eu fiz aqui? Eu quis pensar uma coisa estética mais interessante, eu quis deixar a voz mais vintage. Você pode ver aqui na mixagem que basicamente o movimento que eu fiz para valer foi isso aqui que eu fiz para vocês verem, né? Então eu tirei um pouquinho de alta, tirei um pouquinho de baixa e tirei um pouquinho de médio grave, muito pouco, tá? Então olha só, com esse aqui a voz já toma essa cara.
Beleza, já encaixou melhor. Aí eu parti desse ponto e falei assim, mas na verdade essa voz ela tá muito high-end para música, né? Ou seja, ela tá muito definida, muito cristalina e tal. Eu não quero isso, eu quero essa voz como se fosse um efeito, né? Então, quando eu falo eu quero essa voz como se fosse um efeito, isso aí é consideração estética, tá? Não necessariamente você tem que ter a voz como um efeito ali, né, granulada, né, meio vintage, porque a música pede esteticamente isso. Tá? Tem várias situações que às vezes a gente tem que sujar e tem que granular para aquele elemento encaixar tecnicamente na música. Né? Então, por exemplo, se você tem, vamos supor, uma música, um lance mais rock e tal, você tem as guitarras distorcidas meio sujas e tal, se você gravar sua voz, por exemplo, com microfone condensador, às vezes você tem que saturar, né, a voz ali para tecnicamente você ter mais drive na voz ali para ela encaixar, senão ela não encaixa na mix. Né? Então, nesse caso, seria meio que uma mistura ali, né, de técnica com estética. Só que se a gente não fizer isso na voz, simplesmente a voz não encaixa na mix. Entendeu? Então a gente tem essa linha tênue entre o que é técnica e o que é estética. Aqui nesse caso não. Nesse caso eu falo assim, quero envelhecer o som da voz. É uma coisa estética. Tá? Então foi o que eu fiz. Eu utilizei um plugin do Pro Tools aqui, é o Lo-Fi, ele trabalha com um lance de distorcer e tal, tem umas coisas bem interessantes, né? Então olha só, adicionando o Lo-Fi, eu dou uma granulada na voz, olha só como é que ela fica. Muito legal, a gente já leva a voz para uma outra dimensão mesmo, né? Agora parece que a voz pertence à música, né? Se você parar para prestar atenção aqui, não tinha nada. Né? Parece que é uma voz que não foi feita para ali. Então quando você faz isso aqui, você joga a voz dentro daquele contexto estético. E uma coisa muito interessante que eu trabalhei aqui, na verdade, nesse plugin aqui no Lo-Fi, a gente tem um controle aqui de sample rate. Tá? A gente vai falar mais sobre isso quando a gente falar de áudio digital. Então quando a gente troca o sample rate aqui, basicamente é como se a gente estivesse movendo o filtro dos topos, né? Então quando eu solo aqui, para ficar mais claro, se a gente deixar esse filtro aqui, né, desligado, é como se a gente não alterasse o sample rate, é o sample rate da música. Nesse caso aqui está em 44.1. Então você pode ver que quando eu movo ele aqui, na verdade eu vou tirando o brilho, olha só. Tá vendo? É bem interessante, funciona como se fosse um filtro, mas na verdade a gente está mudando o sample rate daquele som ali. É muito interessante. E a gente pode manipular também, né, o bit depth aqui, ó, tá vendo? Eu baixei o som para 15 bits, olha que interessante. Se eu deixar o som em 24, né, que na verdade é a resolução que tá essa gravação aqui, o som fica super cristalino. Quando você baixa o bit depth, na verdade ele começa até a introduzir, de certa forma, distorção ali também, olha só. Ele introduz sujeira e distorção. A gente vai falar mais sobre isso quando eu falar mais de áudio digital, né? Na verdade a gente reduz, é como se a gente reduzisse a régua de quantização do áudio digital, né? Então esse plugin é muito interessante, dá para você fazer várias coisas criativas, você pode automatizar esses dois parâmetros, criar umas coisas bem legais, né? Mas só de introduzir isso aqui e adicionar um pouco de distorção e saturação, a gente consegue mudar a coloração drasticamente do track, né? Então, depois disso aqui eu adicionei um pouquinho de compressão também, outra coisa estética aqui também, olha só, com a compressão ele fica assim. Né? Essa compressão, na verdade, ela dá aquela esmagadinha de leve no áudio ali para você realçar mais essa vida da voz.
também, novamente, aqui já entra consideração estética, né? Não necessariamente eu precisaria comprimir essa voz para apertar ela ali e tal. Na verdade, a gente já tem essa voz meio que encaixando na mix, mas quando a gente comprime ela assim, ela dá uma texturizada ali, né? Então a gente acaba misturando as coisas. Depois disso aqui, eu utilizei um imager, abri um pouquinho a imagem estéreo das vozes, porque é um track estéreo aqui, né? E aí depois eu introduzi um delayzinho de leve. Então olha só, com o delay e com o imager, olha como é que a voz ficou. Sem nada tá assim, ó. Desliguei tudo. E isso é muito interessante, porque quando a gente trabalha com música eletrônica, né, esse tipo de música que a gente lida com elementos esparsos, assim, às vezes a gente não tem muitos elementos que tocam o tempo todo na música. No caso dessa música aqui, a gente tem basicamente uns 5 ou 6 elementos que são tocados, né, do começo ao fim, que é o bumbo, os loops e tal. Até o baixo mesmo, ele não toca o tempo inteiro, né? O arranjo dele é meio esparso e tal. E a gente tem vários elementos que vão aparecendo. Então, é muito interessante você trabalhar essa texturização, né, desses pequenos itens que vão entrando ao longo da música, né? E aí, o que acontece? A gente tem essa voz e mais pra frente a gente tem um contracanto de voz, né? Que vem uma resposta dela aqui, ó. É basicamente a mesma ideia. Só que se eu tirar os efeitos que eu utilizei aqui, ó, esse tratamento, olha só como é que tava. A voz original, que é essa que eu acabei de mostrar. E é interessante que essa voz, que ela tem esse meio delayzinho assim, né, que vai respondendo, ela já é, por natureza, mais filtrada do que aquela outra, tá? Só que, quando eu tratei aqui na música, eu quis fazer um movimento inverso. Olha só que interessante. Essa resposta eu deixei ela um pouquinho mais brilhante. Então se você olhar aqui, eu nem tratei com filtro de equalização. Eu basicamente só comprimi essa voz e só utilizei um lo-fi. E na verdade o lo-fi aqui eu nem trabalhei no sample rate e tal, só distorci, basicamente. Então, o que eu fiz? Eu fiz essa voz de resposta ser uma voz para chamar mais atenção e a outra voz ficou mais com a intenção de base. Então isso aqui tudo são considerações estéticas, né? Então novamente, vou tocar aqui, ó. Se a gente parar para ouvir, sem nada. Tá vendo que a função estética das duas coisas tá diferente do original, mas é interessante você compreender esse lance mesmo, né, para você moldar sua música para onde você quer. Então, nesse caso, eu considerei essa voz aqui como sendo a voz, entre aspas, base. É uma voz que tem que ser fundida, ela tá neutra ali dentro da base e tal, tratei ela neutra. E essa voz aqui, como ela aparece só depois, né, eu quis dar uma tendência dela ficar um pouquinho mais brilhante, levemente, mas vocês podem ver que ela tem um tratamento de distorção ali, ela tem uma envelhecida ali que dá uma onda legal. Mas isso aqui tudo são considerações estéticas, tá? A gente está aliando as duas coisas, entender o que é técnica e o que é estética. Tem um último detalhe aqui que eu gostaria de mostrar nessa música, que a gente já falou sobre várias coisas nas partes 1 e 2. Tem um momento aqui que eu achei bem interessante, que eu trabalhei um filtro aqui, ó, que é nessa parte aqui, nessa pausa. Vamos dar uma ouvida. Na verdade é uma passagem bem interessante, que a gente tem essa junção desses elementos meio que morrendo, né, com alguns delays, umas coisas mais flutuantes e tal. Eu fiz umas coisas interessantes. Se a gente parar para ver, o timbre principal que toca nessa parte é esse sweep aqui, só que eu fiz uma automação. O que acontece? Sweep acontece em alguns momentos da música, que é esse som aqui, ó.
Só que o que acontece? Nessa parte aqui, eu trabalhei ele com uma filtragem, tá? Eu vou desligar a filtragem só para ver esteticamente como é que funcionaria essa parte aqui, vamos lá. O que acontece? Esse sweep, ele é muito forte, né? Durante a música ali, ele funciona legal, né? Porque ele é muito expansivo, ele é muito forte, né? Tem muita energia e tal. Na hora que a música para, parece que só sobra ele, né? Então olha só, o som dele tá assim, ó. Ele fica muito forte e, na verdade, eu alimentei ele com um delay. Eu até chamei de water delay aqui, que é meio um som de água, assim, né? Então, ó. Pode ver que tem um delay sendo alimentado aí também. Se eu desligar o delay, ele tá assim, o som sem nada. Ele fica até sem graça, né? Então o que eu fiz? Eu coloquei esse delay para dar uma espalhada, né? Dar uma diluída no som. E eu fiz mais uma coisa aqui que é muito interessante. Também a gente trabalha direto com esse tipo de coisa, não só em música eletrônica, assim, mas é interessante nesse tipo de música porque a gente pode trabalhar muito essa questão de mexer os filtros, de automatizar, de criar coisas que não existem no mundo real das gravações, por exemplo, de pop, rock, reggae, qualquer outra coisa, né? Então é interessante esse tipo de coisa. Então o que eu fiz aqui? Basicamente só trabalhei uma automação de equalização. Olha só que legal. É um movimento super básico, na verdade, né? Só que é muito efetivo dependendo do lugar que você utiliza isso, né? Então a gente vai construindo um vocabulário para desenvolver esse lance estético. Leva tempo, é interessante você ouvir música de diversos estilos, né? Mixagens de diversos estilos para você chegar num ponto de compreender mesmo, porque esse tipo de coisa, se você não trabalha com música eletrônica, é uma coisa que você não utiliza no dia a dia, né? Quando você trabalha com música eletrônica é mais comum, você trabalha mexendo filtro, esse tipo de coisa. Mas o que acontece? Você compreendendo a lógica das coisas, você pode utilizar de uma maneira eficiente. E aí o que eu fiz? Ao utilizar esse filtro aqui, eu abri espaço para um outro elemento aqui, trabalhei um delay bem interessante. Tem um elemento aqui que na verdade é essa voz aqui, ó. Parece uma voz meio robotizada, assim, né? E nessa parte aqui, essa voz toca também. Só que o que eu fiz? Eu trabalhei um lance aqui bem interessante, onde eu automatizo o feedback dessa voz e automatizo o filtro low pass, tá? Grande parte das vezes, quando a gente está trabalhando com efeito também, é muito importante você trabalhar com os filtros, né? Seja em reverb, delay, qualquer tipo de efeito que você vai fazer mandada ali, é interessante você trabalhar com os filtros para você fazer o controle desse elemento dentro da mixagem, né? Então nesse caso aqui, esse delay ele já é filtrado ao longo da música toda para poder encaixar mesmo, né? Então eu tenho um filtro aqui nos graves por volta de 140 Hz e tenho filtro nas altas por volta de 4.6, né? Deixa até um pouco meio vintage, a gente tira as pontas ali. Mas o que acontece? Nessa parte aqui, olha só o movimento que eu fiz, que interessante. Então eu consegui alimentar mais nessa repetição, ou seja, eu aumento o feedback aqui para dar esse efeito meio de... E na verdade, fechando o filtro, eu consigo definir, né, o espectro disso, né? Olha só que interessante dentro da música, como é que funciona. E é interessante que isso daqui parece que é um elemento que já estava na música e não é, né? Se eu desligar a automação aqui, olha só, vou até mexer aqui, a gente tem a linha do feedback e a gente tem a linha do low pass, certo? Se eu pegar aqui e desligar, olha como é que está o som sem nada, ele está assim, ó.
fica sem movimento ali, né? Então, na verdade, eu achei uma forma de inserir um outro elemento que não existia na música ali, simplesmente manipulando o efeito, né? Então ele fica assim, ó. Né? Então eu vou fazer uma coisa aqui, eu vou desligar isso aqui e vou desligar essa automação que a gente fez e vou desligar o delay. Olha só como é que estava originalmente o track. E agora com tudo ligado, com essas variações estéticas, né? A gente cria muito mais vida ali, né? Mas aí que entra esse lance que eu estou tentando falar. Existe algum problema técnico sem nada disso ligado? Não. Então o grande lance é isso, é distinguir o que é artístico, né, o que é estético, do que é técnico. Se eu tivesse alguma coisa com equalização errada ali, por exemplo, seria um problema técnico. Então a gente tem que resolver isso primeiro, né? É muito importante criar esse discernimento mesmo. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente estiver abordando outros vídeos de mixagem e masterização. Vou tentar deixar ao longo do tempo isso cada vez mais claro. Tá? Se você não está acompanhando ainda, tente entrar lá no quadro novo que eu lancei, o Mixnando. Eu acho que ao longo das semanas, aí, ao longo dos próximos meses, esse lance de estético versus técnico vai começar a ficar ainda cada vez mais claro, tá? Compreender o que é um movimento que você quer esteticamente, o que é um movimento que precisa ser feito na mix para tudo funcionar junto. Muitas vezes você não precisa fazer nada esteticamente, a música simplesmente vai funcionar, né? Então, esse tipo de raciocínio leva um tempo para compreender. Eu recomendo todo mundo que ainda não conferiu o quadro Mixnando que entre lá, acompanhe, participe, dê as opiniões, né? Porque eu acho que vai ajudar demais a desenvolver o lance dessa percepção auditiva, tá? Se você curtiu esse vídeo aí, não deixe de dar um like aqui no vídeo, não deixe de dar um like na minha página do Facebook, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever, entre lá no Mixnando, já participe já. Segunda-feira tem vídeo novo também, tá? Se você não participou dos anteriores, não tem problema, pode começar na segunda-feira a dar as suas opiniões. Então, continue participando, continue ligado no canal. Muito obrigado aí pelo feedback de sempre, pelos comentários. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu!